A Vida Além da Sepultura, capítulo 114. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Atanagildo. Com essas considerações, quereis dizer que só os grandes brasileiros é que poderão habitar a alta comunidade espiritual do Brasil, não é assim? Atanagildo responde: a colônia astral, ou a comunidade responsável por toda a vida física e espiritual do Brasil, não é habitada exclusivamente por grandes brasileiros. Se os classificais assim unicamente no sentido de exaltar o seu alto prestígio público, ali se encontram brasileiros que, num serviço de renúncia pessoal, muito deram de si em favor da paz e do bem coletivo de sua pátria. Eles não foram prepotentes políticos, nem alimentaram separatividades religiosas. Quando chamados à administração pública, não se locupletaram com os bens da nação para o gozo próprio e o luxo de sua tribo familiar e dos amigos privilegiados. Foram honestos, pacíficos e cooperadores de todas as instituições assistenciais, insuflando vida e ânimo a todo serviço que beneficiasse a comunidade. Esqueceram os seus próprios interesses a favor de seu país, e muitos deles atravessaram a vida humana sob o mais severo anonimato. Infelizmente, não é o que a gente vê hoje na política, quase que de um modo geral, né? É muito contrário disso. Por exemplo, em todas as artes, hoje, está tudo contaminado, infelizmente, por uma ideologia maluca. Mas, fazer o quê? A esses cabe o direito de supervisionarem e até corrigirem certos brasileiros astutos, interesseiros, tais como os políticos venais, eles que se vendem, né? Que se locupletam com o patrimônio alheio, é o que mais tem hoje aí, infelizmente, é uma coisa absurda. E certos sacerdotes furibundos que esbravejam dentro de seus templos ou através de publicações, procurando separar os cidadãos por meio do ódio, pregando em nome de Deus, que é um absurdo. Esses grandes brasileiros a que me refiro, eles consideram os seus compatriotas encarnados como um todo eletivo e acima dos seus caprichos, interesses ou opiniões pessoais. Eles podem participar da grande comunidade astral que dirige o Brasil porque esta não diferencia indivíduos, classes ou posições políticas, mas só admite em seu seio os cidadãos brasileiros que, ao partirem da terra, já conduzam na alma a insígnia de cidadão do mundo. Interessa-lhe abrigar homens libertos de doutrinas filosóficas separativistas, sem interesse de proselitismo religioso, e distanciados da astúcia política, imunes à corrupção administrativa e que, em lugar das noções rígidas de pátria ou de raça, possuem em seus corações as qualidades fraternas do cidadão que reconhece o seu país como um pedaço do próprio universo. Vamos a mais uma pergunta aqui ainda no livro A Vida Além da Sepultura. Um espírito que desencarna na França, depois na Itália, na Índia ou na Colômbia, porventura não retornará às colônias astrais respectivas, apegadas sempre ao seu nacionalismo pátrio? Não representaria isto um ciclo vicioso, em que se muda de ambiente, mas nunca se extingue o sentimento racista? Como se abranda esse senso de nacionalidade terrena? Responde Atanagildo. Percebam bem o tipo da pergunta que foi feita para entender a resposta.
O sentido de amor à pátria muda a cada nova reencarnação. À medida que o espírito muda de raça ou de país, e por isso se registram acontecimentos até engraçados entre vós. Quantos alemães odeiam a França? Mal sabendo que na última encarnação foram franceses, que odiavam a Alemanha. Ou então, quantos homens brancos da América do Norte odeiam os negros, ignorando que no passado faziam parte da mesma raça, que ora perseguem. Em verdade, tudo não passa de uma tola transferência de ódio de um lugar para outro, por parte do espírito e não da raça ou país. Essas almas, depois da morte do corpo físico, sofrem as mais pavorosas dores e remorsos, envergonhadas de si mesma, ao se lembrarem do seu ódio racial. O mesmo pode acontecer com as almas exageradamente patriotas, quando regressam de uma existência terrena, fanatizadas pela última pátria em que reencarnaram. Mas a força do espírito imortal opera no seu interior, pois, de tanto mudarem de trajes carnais, vestindo a roupagem do judeu, do hindu, do polonês, do egípcio, do peruano, do alemão, do brasileiro, ou groenlandês, essas almas terminam incorporando em si mesmas um pouco de cada raça, compondo uma simpática dosagem de fraternidade, já o caminho de se tornar em cidadão do mundo. E como terão de se submeter também às regras das comunidades astrais, em que estagiam, entre cada encarnação terrena, enfraquecem-se as suas tradições nacionalistas e o orgulho de raça do mundo terráqueo. E se assim não fora, resultaria que os desencarnados prosseguiriam aqui em seus conflitos emotivos de raça e de pátria, e certamente teríamos de enfrentar também os terríveis problemas das guerras, lutas e revoluções fratricidas com outros argumentos da nossa mesma morada espiritual. Quer dizer, que isso não acontece, claro. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai habitando locais ou planos mais evolutivos e toda essa noção mesquinha de humanidade terrena, isso evapora. Então vamos ficar por aqui.